casado. Me permita concluir, rapaz. Já começou! Por favor. Pai é pipo de crack. E aí, seus mitos? Tudo bem com vocês? O Superman patriota foi a debates no Redcast contra o Marcelo Brigadeiro e o engenheiro Léo. Patriota foi a debates no Redcast contra o Marcelo Brigadeiro e o engenheiro Léo. Patriota foi a debates no Redcast contra o Marcelo Brigadeiro e o engenheiro Léo. E novamente passou vergonha tentando defender o mito. O que o Brigadeiro falou ali? O que será que o Brigadeiro falou ali? O Superman patriota foi a debates no Redcast contra o Marcelo Brigadeiro e o engenheiro Léo. E novamente passou vergonha tentando defender Deixou o Superman ansioso. o mito. E agora o Superman patriota quer ser candidato e está pagando pedágio dobrado Engenheiro Léo estompou o Superman, certeza. O Superman, cara, até hoje quis defender Bolsonaro. Puta que pariu, irmão. para o mito para conseguir um carguinho. cara Enquanto não isso, a aprendem, maior oposição da história vota a favor do projeto do Hugo Mota para aumentar o número de deputados de 513 para 531. Tipo, culpa do Bolsonaro. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se ele não veta isso, mas decisão monocrática não Mas, existiria. Léo, eu considero a coisa mais bizarra do mundo culpar a vítima de algo que tomou todo mundo de assalto. Mas ele não é Pegou Bolsonaro, todo não é mundo. vítima. O Bolsonaro não é vítima? É isso que temos para hoje. Já capricha no like. Ô, juro pra você, cara, eu me nego. Esse cara, ele não pode. Ele não pode pensar isso mesmo, não, irmão. Não. Eu duvido. Tem alguma trambicagem nisso aí, não é possível. Ative o sino. Senão o Bozo volta. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Sério mesmo. E o grande problema no Brasil, hoje, que também é efeito dessa promiscuidade, é essa cultura que se criou, e aí vai muito ao encontro do que você falou, do esvaziamento de valores e tudo, essa cultura se criou de idolatrar político, de você achar que política é popstar. 2h37 inteligentista. Vou colocar aqui depois que eu terminar esse vídeo aqui, irmão. Obrigado, amigo. Eu tenho... É que tá, né? Por exemplo... BTC 101K vai tomando, mandou R$5,01. Bitcoin bateu 101K 2040, Finlândia ou Nova Zelândia. Vai tomando do Prime Gaúcho. Eu falei, né? E vai segurando o rojão aí. Bitcoin 200k. Logo, logo. Voltando na história, você tem Churchill, você tem... você tem Margaret Thatcher, você tem uma série de políticos que tiveram um apelo popular e que foram extremamente importantes na defesa de valores naquele momento histórico, naquele período, né? Márcio, não tô entendendo nada. Eu acho interessante você citou ali o Churchill, o Thatcher, só que assim, eles tiveram posturas de herói, eu acho que eles extravasaram um pouco o que é ser político, né? Churchill, ele foi cobrado absurdamente durante quase todo o curso da guerra, só que, meu irmão, o cara não afrouxou. O cara, quando teve o grande bombardeio na Inglaterra, ele tava lá, ele não quis ir embora, o cara tava no terraço, caindo bomba e o cara no terraço olhando. Meu irmão, esse cara, ele não é um político, esse cara é um herói de guerra, então é diferente. Thatcher, ela feitou o sistema de verdade. Com uma mina e ela pagou um boquetão pra mim no carro. Fiquei empolgado e perguntei o que ela achou depois no celular, esperando ela elogiar meu big boy de mais de 18 centímetros. Mas ela só disse, foi bom, queria escutar rock. Sabe uma coisa, pra deixar esses bolsominion mais irritados ainda, que eu falaria num debate, só pra zoar eles? Que até no momento da condenação, o Lula foi mais macho que o Bolsonaro. O Lula ficou sabendo que ia ser preso, foi tomar uma pinga. E esperou. Porque ele sabia que logo ia soltar. Ele. Bolsonaro, ó. Largou os patriotários lá, ó. Pichando o muro e pegaram 14 anos de prisão. Se você falar isso pros bolsominions, irmão, aí que eles se cagam mesmo. Aí que eles se cagam mesmo. Os nossos políticos, eles estão muito longe de serem um Churchill da vida. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Alguns falam, eu autorizo. Não falaram o quê? Autorizo o quê? Em 3 anos de governo Bolsonaro, pegando aqui a oposição, por que eu tô falando da oposição do governo Bolsonaro? Porque foi a grande esperança do brasileiro. A gente não elegeu só o Bolsonaro, a gente elegeu uma porrada de gente com ele. Os primeiros 3 anos, essa galera que ia fazer a maior oposição da história contra o comunismo, votou 390 vezes junto com o PT. É verdade. Ele fala que tem uma galera muito emocionada. Tem uma galera muito emocionada, eu não gosto.
Mas ao mesmo tempo o povo não é tão burro assim, não. Não é todo mundo assim, não. A gente tá falando de milhões de votos, de milhões de pessoas. Ontem teve um debate na escola e o professor de religião mandou a seguinte pergunta: Satanás é filho de Deus, o que você acha disso? Se Satanás é filho de Deus, não mais. Isaac superchatei de R$5. Xandão, se um dia você for presidente e quiseram te prender, você pode vir pro meu quarto. Jamais, irmão. Jamais. Se quiser prender, pode prender. Várias classes, existe uma simetria gritante nacional e formacional também de várias pessoas. Eu concordo quando você diz que coloca-se muita expectativa nas costas de algumas pessoas, mas aí eu vejo duas situações. Eu vejo que pode existir, de fato, uma expectativa, vamos lá, eu vou votar em você e eu espero que você, sei lá, transforme o Brasil numa Suíça em 2 anos. Beleza. Falha minha de projetar isso em você. Agora, se você chega pra mim na tua campanha e fala, vota em mim, que eu vou transformar o Brasil na Suíça em 2 anos. Eu não sou aquele cara que lê as propostas de um candidato à presidência de maneira tão cartesiana como você colocou aqui. O negócio não é tão matemático assim, né? O cálculo não é tão exato. A gente tá falando de, seres humanos que traem. Se tem uma coisa que o Bolsonaro sofreu também demais, mesmo que você não goste dele, eu acho que dá pra também enxergar eu sei dividir. Que ele também foi muito traído por muita gente, né? Aí você pode até falar, traiu, mas também foi traído, mas também traiu. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Dito isso, ô turma do PT, vamos? Vamos? Quem é do PT já tá pra ficar, vocês que não, vamos? Vamos aqui, ó. Vocês são as pessoas certas e não tem problema a gente governar junto, depois vai ter tonto que vai falar que eu sou vítima. Vamos? Olha que beleza. Por isso, nós não integramos o Centrão. Eu sou do Centrão. A gente vê a CPI da Lava Toga, eu concordo com você. Tinha que ter instaurado. Agora, os problemas que a gente viu lá atrás são os mesmos que a gente tá vendo hoje com a lei da anistia. E é o mesmo desgraçado. É o Alcolumbre. O Alcolumbre tancou a CPI. Foram 3 tentativas de CPI da Lava Toga. 3. Cátia Abreu, uma galera do Senado tudo derrubando. Aí vai lá o MBL e fala que o Flávio Bolsonaro tentou e que foi por um voto. Não foi por um voto. Mentira isso. Não tinha voto. Tinha 27 assinaturas nas 3 tentativas, mas o presidente do Senado, na época o Alcolumbre, tancou. Com relação à CPI da Lava Toga lá atrás, o ano era 2019. E obviamente que eu estava ali, né, seguindo uma orientação do próprio presidente da República. Qual o presidente da República que quer uma briga com os 11 ministros supremos no início do seu governo, com tanta coisa para ser resolvida no Brasil? Você vai ter um desgaste enorme para ficar bem para um público para fora, e a gente tentava explicar isso na época, olha, isso aqui não vai resolver. Porque o problema de você atacar todo o Supremo de uma vez só, você vai inviabilizar a República. Então vinham, né, alimentando aí as pessoas contra o presidente Bolsonaro e contra mim. Então a gente naquele momento, a gente apostou em um diálogo com o Supremo como um todo, com vários ministros como um todo, para que não houvesse perseguições como está acontecendo hoje. Eu sempre disse, sempre acreditei na autorregulação do Supremo. Essa expressão que usou a primeira vez fui eu. E mais uma vez faço o apelo aqui. Caralho! Você criou esse... Você? Caralho, velho. Foi o primeiro a falar isso, irmão. Foi o primeiro a falar na autorregulação disso. Caralho. Que foda. Que é um dos caminhos ainda possíveis. Vítima do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Salve, Jonas! Me carregou. Quando chegamos, me falaram, não deixamos você entrar com cavalo. Agora quer entrar com burro. O caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosiane, numa autorregulação do próprio Supremo. O mesmo presidente do Senado, agora, Pacheco, que não pautava o pedido de impeachment. O mesmo presidente da Câmara, Arthur Lira, que não pautava a CPI e não pauta a CPI do abuso de autoridade. O mesmo presidente da Câmara hoje, Hugo Mota, que não pauta a CPI do abuso de autoridade. E o mesmo presidente agora, que era o senador antes, que virou o Alcolumbre de novo, é um cara que tá recebendo de maneira deliberada e midiática ordens do Flávio Dino e do Supremo. Agora vocês vão fazer uma outra lei aqui. Essa da anistia não. Vai ser mitigação de pena de crime de turba e de multidão, seguindo esses e esses preceitos. E nós estamos dando um passo agora. Ao apoiar quem já vai ganhar, uma vaga na mesa e pelo menos uma comissão. Virando o Red Hook. Que o Alcolumbre, pelo que tu Salve, Flaco! indica, ele será o presidente do Senado. Então, um fato concreto no momento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Quer queira, quer não. Agora tem que saber, nós queremos ter, por exemplo, a vice-presidência do Senado?
que numa ausência o Davi Alcolumbre possa botar coisa em pauta, que interessa para nós, vocês sabem o que interessa para nós, é anistia. Xande, supondo que para derrubar esse sistema fajuto do qual estamos inseridos atualmente você tivesse que deitar com a desses porcos medíocres que estão no poder, você faria Xande para salvar a nós todos? Você seria nosso herói Xandão? Claro que não. Como que eu vou poder governar me juntando a eles? Não, a ideia é chegar lá. A ideia certa seria chegar no poder sem amarra com ninguém, justamente para varrer. Ó, é limpa. E mandar prender todos aqueles que sempre estiveram envolvidos ali com corrupção e etc. Tem que resetar, irmão. O sistema político brasileiro precisa ser resetado. A forma de fazer política nesse país tem que ser resetada. Essa política dos acordos, que partido esquerda e direita dão as mãos, não funciona, cara. Isso é fraude, isso é farsa. Não tem que existir isso. É ridículo você pensar nisso. Não pode ser assim. O partido que vai lá e assume o poder, através da figura de um presidente, tem que ser um partido, de certo modo, descentralizado. Você não pode defender uma ideologia, uma ideia, ter um projeto X e simplesmente dar a mão para um outro partido que tem um projeto Y. Não existe isso, irmão. Então tem que chegar lá um presidente sem amarra, sem nada, com ideias convictas, esclarecidas, apoio da população e pessoas boas que vão justamente também, dentro desse ideal, encaminhar esse projeto, trabalhar para fazer acontecer. É só isso. Não é... Parando para pensar no desenho de como a coisa deveria ser, não tem nada de mistério. É fácil de entender. O problema é que eles já prepararam o terreno para não ser assim. Claro, eles não são idiotas. Então assim, cara, já era. Não tem o que fazer. Não tem. Não tem. Mas aí tem um ponto interessante em tudo isso que você falou. Todos os nomes que você citou, Arthur Lira, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Pacheco, podia ter citado ainda Rodrigo Maia. Todos esses foram eleitos. Já assistiu Peaky Blinders? Depois do Riacheiro é uma série basede da hora de assistir em live também. Valeu super, tamo Obrigado junto. aí, irmão, tamo junto. Eu nunca assisti Peaky Blinders. Com o apoio da base bolsonarista. Inclusive com o apoio na internet desse pessoal de Kim Paim, de Alan dos Santos à época, Terça Livre. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Voltando ao homem que iria nos livrar dessa... Nosso glorioso Bolsonaro, que nos livraria desse ativismo do judiciário e enfrentaria os Chaves. Tanto o AGU como o PGR que ele indicou, ambos deram parecer favorável a esse inquérito. Aí o Aras dá um parecer favorável. Aí ele vai ao inquérito das fake news, dizendo que não há qualquer irregularidade. É até ridículo a defesa que o Aras faz. E aí ele bota o André Mendonça, olha que loucura, na Advocacia Geral da União, que também dá um parecer. Que chamou ele de fascista, kkkk, minuto 19,40, vídeo Coruja da Guerra. Valeu, irmão. Vamos ver. Obrigado pela participação, viu? Quando vamos ver Psicopata Americano? Não sei. Favorável à continuação do inquérito Xande, então a única saída é o aeroporto? Exatamente, irmão. Ou topo da montanha. das fake news, André Mendonça é ele que, junto com o Alexandre de Moraes, escreveu um livro, junto com o Alexandre de Moraes, em homenagem a Dias Toffoli, que foi o cara que fez aquele famoso abraço com o Bolsonaro, lembra? Escondido. E por conta desse abraço, a gente teve paralisação do processo do Flávio Rachadinha. Como é que você, o Marco, sendo esse cara me parece tão verdadeiro, como é que você consegue ainda achar que Bolsonaro teve qualquer tipo de boa vontade em cumprir com as suas promessas? Eu não acho que foi má vontade. Eu acho que se tem alguns erros que devem ser apontados pra gente aprender e construir alguma coisa em cima disso, tem a ver com o problema de indicação de pessoas que não têm uma missão clara e um objetivo bem definido. Muita gente naquela época passou pano e viu o negócio nascer e trivializou isso. E agora a gente chegou na 10ª potência, onde o negócio, ninguém mais segura o monstro. O monstro tá aí, comendo solto. Comparando os números, ainda tem muita gente pra aprender. Eu peço, por favor. E muita multa pra aplicar. Eu peço, por favor. Eu peço, por favor. Vou fazer uma provocação aqui pra você, viu, o Marco Antônio, agora. Porque eu discordo demais das atitudes do Moraes. Eu vou falar nem o nome completo, porque a gente toma processo aqui por qualquer coisa, né? O Xandão
Xandão. Só que eu vejo muito em cortes, em vídeos, inclusive na Jovem Pan, eu via muito você defendendo o Bolsonaro, e só quero saber se você concorda com isso. Se você entende que a gente tá sofrendo isso por culpa do Bolsonaro, porque ele vetou, né? Era pra não ser permitido, o que não deveria ser permitido, decisão monocrática de juiz do Supremo. Aliás, o juiz do Supremo tinha que só verificar se o que as pessoas estão fazendo tá de acordo com a legislação ou não. Ele não tinha que fazer mais nada além disso. Você, advogado, sabe isso 10 vezes melhor do que eu. Só que era pra ser proibido decisão monocrática, e quem vetou esse projeto foi o Bolsonaro. Então a culpa do que a gente tá sofrendo hoje não é do Bolsonaro? Não, de maneira alguma não. Xande, entendo o seu ponto de vista, mas você compreende que há algo maior, já que várias pessoas que entram com um ideal similar ou parecido com o seu, acabam por sucumbir ao próprio sistema. Conheço sua índole, mas você sozinho ali seria capaz de reger. Não adianta, irmão, eu tô falando, eu tava explicando aqui ontem, não adianta falar que é blue, irmão, não adianta, caralho. Não adianta, irmão, o mundo não é pra dar certo, as pessoas precisavam, sabe o que, na verdade? Ler a Bíblia, irmão, e só esperar o fogo vir. Acabou, porra. Não dá, cara. Tudo aquilo que pessoas boas querem fazer partindo de motivações boas, não dá certo, não vai dar. A verdade virou um crime, irmão. As pessoas não aceitam, não adianta. Isso eu posso falar categoricamente. Pelo contrário, eu acho que... Ah lá, e mandou indo categoricamente, irmão. Pera aí, deixa eu levar o prato lá, eu já volto. Categórico. Forma eleitoral. Ai! 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 Joga, leitinho. Pra caralho! Ai! E aí, Andrezão? Se você puxar o histórico, o Bolsonaro pegou um país em pandemia, o Bolsonaro também se você puxar o histórico, o Bolsonaro pegou um país em pandemia, o Bolsonaro também Caralho, irmão. passou por uma dificuldade Caralho, não sabia que esse cara tava nisso ainda não, velho. extrema junto ao Congresso Nacional, que a gente vê um nível de covardia e de prostituição que existe lá de muita gente do Centrão, que até hoje, pra você ver, né, a força mobilizatória do Centrão e a capacidade que eles têm de enganar as pessoas o tempo todo. Eu sempre fui do Centrão. Agora, não podemos simplesmente achar o Centrão tá fora do destino do Brasil. Tem lidado muito bem com essas pessoas. Só que, por exemplo, você concorda que o veto existiu, o Bolsonaro vetou. Muita gente foi pega de surpresa. Mas você vai ter que assumir que o Bolsonaro vetou. A gente não pode. Não, mas independentemente disso. Mas ele vetou. A gente não tá sofrendo isso por culpa do Bolsonaro. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se ele não veta isso, mas decisão monocrática não existe. Desculpa, eu tive esse debate com o Val, eu vou ter. A gente já toma essa do Prime. Escaralha tudo logo essa merda. Irmão, certeza que esse Superman brasileiro aí, ele é faxineiro do Bolsonaro. Onde o Bolsonaro surge, Charles ele passa da o pano. Bronha mandou R$5. Ele já tá ali do lado, já. Xanxan você viu que o Bolsonaro mija, ele passa o pano. Isso quer dizer que não escolheram o próximo Papa nessa primeira votação. Sim. Qual sua opinião sobre isso? Nada mais importa, irmão. Acabou. A chuva de fogo tá vindo. Não interessa qual que vai ser o próximo Papa. Ver meu pix anterior. Já vamos ver, cara. Tem que pisar aqui no freio com você. É a coisa. Eu considero a coisa mais bizarra do mundo culpar a vítima. De algo que tomou todo mundo de assalto. Ele tem Bolsonaro não é vítima. O Bolsonaro não é vítima? Não. Ai, meu Deus, tá uma... Você não acha estranho, por exemplo, tá? Você não acha estranho que o ministro, se não me engano foi o Gilmar Mendes, ele cancelou o processo da rachadinha do Flávio Bolsonaro. E aí o Flávio Bolsonaro depois apoia o irmão do Gilmar, que ele ganha pra prefeito na cidade do Mato Grosso. Ô, louco, Xande, 7 por grupamento muscular? Sim. Vinícius Bueno Bart mandou R$5. Xande, você poderia me ajudar com minha conta aqui?
Você não acha estranho essas coisas? Cara, eu acho que a gente gosta de criar uma constelação e ultraconexões até uma conexão direta aí, né? até onde não existe. Você cancela meu processo e eu apoio a sua candidatura do seu irmão. Você sabia, você sabia que eu gosto dessas tentativas de conexões que... Sabe aquele negócio, né? Qual que é a importância de receber Bolsonaro e ainda comer um pastelzinho com ele aqui? Isso é histórico. Isso é mais de coisa mais importante que a democracia. Vai tomando aí, seu filho da puta mal feito. Aí, pastel, ó o pastel. Cavel. Exatamente, irmão. Caiu e o quê? Bolsonaro cancelando o processo, aí você pode virar pra mim e falar, não quer dizer que não tinha prova, quer dizer que foi um ato de corrupção do Bolsonaro. Exatamente. Não quer dizer que não tinha prova, quer dizer que foi um ato de corrupção do Bolsonaro. Exatamente. Além, Não, então você tá falando, então basicamente o que você tá fazendo é uma acusação. Você tá falando, o Flávio Bolsonaro é culpado e o Bolsonaro entrou numa negociata. Uma ilação. Não, é uma... Se você acha, perguntei se você acha estranho. Não, eu não acho estranho. Não, com relação a isso eu não acho estranho. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal. Olha isso, irmão. É uma satisfação tê-lo aqui. Olha isso. Olha a cara. Não, ó, irmão. Isso aqui não serve de prova pra... Não serve, não. Um simples momento. Ele só chamou o Crap e fez... Isso aqui já não serve pra vocês entenderem tudo do que se trata, tudo isso, não? Não. É Blue. Conta a história das 3 advogadas, por favor. Não. Conta, por favor. O cara apostou 500 mil no time. Bahia. Merece se fuder ou não? Homem que por vezes que o executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Muito obrigado, senhor. Aí, pastel, ó o pastel. Porque, de novo, pra mim nem poderia acontecer. Eu não deveria ter, a pessoa não deveria ter o direito de apoiar politicamente um parente direto, que no caso é o irmão, né, de um cara que cancelou o meu processo. Pra mim isso deveria ser crime. Não deveria estar na lei. Aí, pastel, ó o pastel. Quem é que tinha o potencial, por exemplo, de fazer delações para o maior potencial, não só pelo conhecimento que tinha, mas pela vontade de delatar? Quem é a pessoa que tinha mais potencial pra destruir o Lula? Pela delação, dos companheiros do Lula. Quem seria uma pessoa com potencial enorme de delatar o Lula e destruir ele? Concorda que é o Palocci? Certamente que sim. Quem é que foi que acabou, que não aceitou, que cancelou todas as delações que o Palocci fez? Quem foi? Você sabe, como jornalista, você sabe. Foi o Cassius Nunes. Quem botou ele lá? Tá vendo? É isso. É o debate. Você sabe quem é a culpa. Não tem escapatória desse debate. Não! O cara... Coitado do Superman, tá sendo estompado. Nacionalista de todos os tempos. Ó o outro tonto aí, ó. Que livrou o Lula foi o Bolsonaro que indicou. Nacionalista com 2 S ainda por cima. Não. Foi votação, foi por maioria. Mas o voto dele foi fundamental. Foi fundamental. Não, mas então, Por que esse título, Prime de Belém, acho que não é bom, sabe? Uma vez tentou cortar o pipi. Meu Deus. Ela pegou a tesoura e falou assim, não mãe, pra eu ser uma menina de verdade eu vou cortar meu pinto. Peraí. E aí eu peguei, tirei a tesoura da mão dela, Quantos escondi, anos? ela tinha 4. E aí eu escondi a tesoura da mão dela, e aí eu construí muito com ela, que o pipi fazia parte do que ela era, que o pipi era pra fazer xixi, que ela não era menos menina por causa do pipi dela, e que tava tudo bem, e isso foi uma construção com ela. E hoje ela se dá muito bem. Isso é muito grave, porque assim, isso é uma criança se automutilando, assim, ela pode morrer numa dessa. Pode. Ela pode ter uma hemorragia. Pode. E ele saiu cheio de bosta daí, você chupou meu pau com a merda, e depois nós beijamos. Ela pode perder um órgão. Exatamente, e é por isso que... A criança cortando o pinto com a tesoura. Não, você sabia? Ela pode perder um órgão.
Ah, mano. Ô, Bob Esponja, não vai dar pra ver até o final não, irmão. Deixa quieto. Deixa pra lá. Você também? Essa conversa, converso com ele. Mas atenção, vai. Ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeiro. Inteligente é aquele que aprende com o exemplo dos outros. Olha o que acontece em país aqui ao redor da América do Sul. Aqui. Os idiotas, dá pra gente convencê-los, trazer pro nosso lado. Os idiotas, dá pra gente convencê-los, trazer pro nosso lado. Se você gostou. Ô, sério, se esfregar do gado ele entende. Esquece, velho. Não tem como não. Tem como não.